E como é que é lá no Chile, tu acompanhar o Grêmio? Consegue acompanhar o Grêmio? Tua paixão diminuiu, continuou, aumentou, saudade? Cara, pergunta como é que tá o meu Note lá no Chile. Hum. Tá ferrado, né? Cheio de vírus. Porque Sim, eu vai ter que entrar ver naqueles conspiração. sites de, Tem que né, entrar nos de- sites pra de assistir. duvidosa procedência. Tem que entrar naqueles sites e Ah. eu já ferrei 2 notebooks. Isso é real, hein? Nossa. Porque tem que entrar nos sites aqueles que não tem forma de ver o jogo, né? Outra Ah. maneira não tem. Agora, mentira. Agora com a Sul-Americana. chegada do Aravena, Ah, chileno, né? tu Então, vê. eu moro no Chile, vamos falar. Eu moro no Sim. Chile já tem 7 anos. Não tinha tido, tinha o Pinares em 2020, né? Ele chegou no 20, Grêmio. 20. Final de 2020. Só que agora com o Aravena, teve um interesse grande, né? Porque o Aravena é um dos jovens valores da seleção chilena, né? Então a imprensa lá, não, peraí, vamos pegar jogo do Grêmio também, porque tá tendo interesse aqui dos chilenos em acompanhar o Aravena. E daí começou a ter. Então, ano passado tinha alguns jogos do Campeonato Brasileiro que sim transmitiam na TV chilena. E daí Por o causa meu do notebook Aravena? agradeceu. Que loucura. Exato, Tem- a gente não imagina essa O repercussão, que tu tá né? achando do Aravena agora no Grêmio? Cara, pra mim o Aravena... É o mesmo Aravena que tu Da acompanhava no Católica, Chile? né? É. Ele jogou na Católica lá, jogou entre os times, mas a Católica teve muito destaque. Eu acho que ele teve um boom ali com o Renato Gaúcho. Tanto que eu tenho um vídeo, né? Pessoal que pode me seguir lá no Instagram, Realmada. Eu fiz um vídeo quando ele chegou no Grêmio, falando que ele ia dar muito certo com o Renato Gaúcho. Porque ele tem... ele Eu vi esse coincide vídeo. muito, chegou a ver? Vi. Com a autoridade daquele tipo de técnico, né? Uhum. Que a do Renato Gaúcho é parecida com a do Quinteiros, tá? Então eu vou fazer essa linha de que ele acaba sendo beneficiado com esse tipo de liderança. E ele teve, né? Ele teve um desenvolvimento, se eu for comparar o Aravena da Católica ou do Ñublense, que é outro time que jogou no Chile, aqui no Grêmio ele deu uma voada, né? Fisicamente, né? Infelizmente, lá no Chile, o preparo físico, ele fica muito abaixo do que é o preparo físico aqui no Brasil. Então, ele se beneficiou de muitas formas, né? A partir disso. E eu acho que agora, né? A gente falando do Aravena hoje, pós-jogo contra o Juventude, ele deu uma queda de rendimento ali que eu tô tentando entender o porquê, né? Que poderia ser pela nossa carência pela banda esquerda, né? Sim. Que ele acaba sofrendo por isso, né? Ele não consegue ser alimentado ali, porque a gente tá com o lateral esquerdo improvisado, né? Pode ser por isso, mas eu vejo que o Aravena, ele tava bem confiante ali no começo do gauchão, né? E depois ele teve uma queda. E agora com a chegada do Amuzu, eles vão revezar. inclusive competir E tá posto, né? chegando o Christian Oliveira. Tá me exato. seguindo, inclusive. Tamo junto. Me seguindo. Eu segui ele, me seguiu de volta. Que Cadê loucura, o cara. O cara é de boa, né? Cara, tudo de boa. Ô, mano. Cristiano Oliveira, quer vir no Papo Copeiro aqui? Ó, seria uma honra, hein? Tem jogador aí que tá devendo, Tá inclusive, devendo, hein? ele cara devia, né? Tem jogador Não, aí mas que diz tá assim, devendo ó, de vir aqui, hein? avisa eles que vai ter uma tradutora. Verdade. Porque às vezes os caras ficam inseguros, ó, não habla nada. Sim, Mas habla. mas vai ficar por aqui? Pretende ficar por aqui ou vai Essa é a voltar ideia, exatamente Ah. essa. Acho que deu o meu ciclo lá, né? Depois a gente pode entrar nessa parte da Eu comunicação queria- no Chile. né? Eu Me entro deve agora, pra cá. eu entro agora, porque, tipo, pô, eu te vi tu em vários canais na TV chilena lá, na TNT, né? Exato. E como é que foi, como é que surgiu isso e como é que é lá também? Eu queria saber um pouquinho da imprensa de lá, como é que é viver Como é isso que a aí. imprensa chilena, né? Eu entrei de forma muito inusitada na TV, eu não busquei isso, Uhum. né? O que eu fiz? Na época da pandemia, lá no Chile, foi muito severa, assim, né? A gente tava muito limitado, a gente tinha 3 passes pra sair durante a semana. Inclusive pra sair pra fumar ou pra sair com o cachorro, a gente davam 3 passes, senão a polícia te pegava e te levava pra prisão. Nossa. Tá? A gente foi bem severo, tinha toque de recolher e tudo isso. Então, todo mundo tava dentro de casa, né? Eu comecei a pensar, meu Deus, né? Não tem nada pra fazer aqui, né? Sim. Comecei a treinar e comecei a fazer vídeo. Então, eu pensei, cara, vou usar, né, o meu conhecimento ali com os jogadores e tal. Eu vou começar a fazer uns vídeos aqui aleatórios e ver se o pessoal gosta. Um nicho totalmente inexplorado, né? Que é a análise do futebol com aspecto mental, com a saúde mental. Comecei a fazer e foi crescendo, né? Então, foi Começaram a crescendo. vir convites. Começou a vir muito seguidor. Ah, né? Eu não era seguidores. influencer nem nada. Tá. Começou a crescer. E daí foram, na pandemia lá, uns 10 meses de pandemia.
eu fui chamada para fazer uma reportagem sobre a Simone Biles, que para psicologia esportiva ela foi um antes e um depois, né? Na Olimpíada de 2020 do Japão, ela falou abertamente sobre saúde mental, né? Sobre o burnout que ela teve, o estresse lá intenso que ela teve. E daí um canal da TV aberta chilena me chamou, perguntou, tu quer fazer essa reportagem, participar dessa reportagem como psicólogo esportivo? Eu disse, vamos, né? Sim. Estrangeiro que tá em outro país, tu sabe, né, Camargo? A gente faz o que aparece. Aproveitar Já o saiu do máximo. país, a gente já fez a coisa mais difícil do mundo. Aham. E eu fui, eu sempre gostei de comunicar, né? Fui, e daí eu fiquei sabendo depois que a partir dessa reportagem, gostaram muito, um dos diretores da TNT, o Enzo, né, que eu tenho muito carinho por ele, ele começou a me seguir. Silenciosamente, ele não me falou nada, e começou a ver como que eu me desenvolvia, como é que era a minha comunicação, né? Ele me seguiu por 6 meses, e aí em agosto de 2021, ele falou comigo, ali um direct, né? Renata, a gente gosta do teu perfil, tu quer ter uma entrevista pra participar da TNT Esportes do Chile, que no Chile é o maior canal de TV esportiva lá, né? Eles têm o direito do campeonato chileno, da seleção chilena. E eu falei, cara, nunca me vi como jornalista, como comentarista, mas eu acho que é muito legal, eu acho que eu tenho muito a agregar, né? A sociedade, tirar o tabu da psicologia, né? Aqui Sim. no Brasil também é tabu, a questão da psicologia no esporte lá também era, ninguém falava sobre isso, né? Sim. E daí eu comecei, eu tinha um segmento de 15 minutos na semana, e do nada eu já tava como comentarista todos os dias no programa da tarde. E nós fomos os pioneiros, né, em ter uma psicóloga comentarista num programa esportivo na América Latina. E eu acho que em outro país na Europa não teve. Eu já busquei e eu nunca encontrei. Né? Então o Chile, Que nesse massa. aspecto, estava muito avançado. Isso era Uau. 2021, Pô, né? bah. Muito, muito avançado. E No Brasil, agora a vocês gente têm? tá tendo. nem sei. Não tem. Não tem. Tem esporadicamente entrevistas, né? Alguém vai entrevistar um Ah. psicólogo por um tema pontual, mas Isso. alguém fazendo parte de um corpo, de um programa, não tem. Até hoje não tem. Boa. Né? Aí, ó, Isso. galera, estão perdendo a oportunidade aí, ó, viu? Não estou no Ou- LinkedIn, nem no LinkedIn, não me busquem lá, me busquem no Instagram. Mas me diz, tá, mas como é que é teu espanhol? É com bastante sotaque, assim, é notável? Assim, eles notavam que tu era brasileira de Ah, cara? boa pergunta, né? O meu espanhol, cara, eu sou muito perfeccionista, tá? Aham. Então, desde o momento que eu sabia que eu ia morar no Chile, eu comecei a estudar os jargões chilenos, né? Eu comecei a aprender a modulação, a entonação. Então, desde o começo, eu lapidei isso. Só que quando eu cheguei na TV em 2021, eu tinha 3 anos de Chile. Tava carregado o meu sotaque, né? sim. Então, ninguém me falou nada. Eu acho que eles até gostavam, porque eu me destacava, né? imagino. E fora que nós, brasileiros, no Chile, a gente é visto como, cara, pentacampeões, entende sim, de futebol, né? né? Tinha Pô. tudo a ver. Sim. Então, sim, no começo ali, os meus primeiros vídeos, dava pra notar muito, né? Que eu não era do Chile. Sim. Então, ao Eles longo nunca te falaram, só, tipo, era notável. eles perguntavam se era da França, né? Porque eu acho que tem uma questão do R do português que é parecido com o francês. Sim. E eu dizer que não, sou brasileira e tal, mas hoje em dia é imperceptível, assim, né? O meu espanhol, ele passa batido até pros chilenos. Nossa, Sim, que sim, legal. foi uma Tu imersão fala com uma real. gíria, assim, em espanhol? Eu falo totalmente chileno. Chileno. Sim, sim. E o chileno usa muita gíria? O chileno usa muita gíria. E essa questão, né, fazendo o link ali com a psicologia esportiva, quando eu atendo um jogador, por exemplo, o Cuellar, que é o Cueja de você. Parem de falar Cuellar, por Como favor. é que fala? Como é que Como é que fala? Cuellar. Coelha. Claro, porque ele é colombiano. Aham. E os 2 L's na Colômbia é som de IA, né? Então é Cuellar. Coelha. É Cuellar. Quer fazer uma média com Cuellar? Cuellar? Fala aí, aí, Cuellar. Cuellar. Coelha. Bom saber. Bom Cara, saber isso pior aí. que eu acho que na coletiva de apresentação, eu Falaram acho. Cuellar. Não, E mas ele acho deve ter entrado na onda. Ele Mas deve acho que estar dizendo teve é Cuellar. alguém, acho que, se eu não me engano, teve alguém que falou coelha. Alguma coisa do tipo. Claro. Eu fiquei assim, o que o cara falou coelha? Galera, esse é o corte, tá? Ó, a pronúncia certa do coelha. É, coelha. Cuellar, me agradece depois, tá? Pô, Me agradece. coelha. Mas eu chamo de coelha. Mas é Mas é errado, será? Tá O errado. coejar? Não, ele vai aceitar, entende? Sim. É que nem me Todo falar, mundo me já chamar de fala. Renata no Chile. Eu aceitei já, né? Ah, Mas é ah, porque na Argentina e no Uruguai, os 2 L's têm esse som de J, né? Do Aham. português. Isso, é. Exato, por isso que a gente Vidiacente, fala. Vidiacente.